Uma mulher em oração disse exatamente assim ao Senhor: eu não quero mais ficar só, não quero mais ser solitária, porque mesmo do lado de algumas pessoas, você sente um vazio e uma profunda solidão. O Senhor entendeu o seu pedido de oração e Ele sabe exatamente o que você quer. E nessa visão o Senhor me mostrou um homem que é de oração, uma pessoa simpática, com uma beleza diferente. Aos teus olhos é belo e é bem diferente diante dos outros que você conheceu. Vai chegar, porque admirando você, ele está. Vai chegar e vai ser franco e vai dizer de uma proposta que ele tem, algo pessoal que envolve você e ele. É um varão de Deus que ora constantemente também por alguém. E Deus está unindo esses propósitos, escute, propósitos para você viver feliz como tem clamado e pedido. E ele se aproxima com muita franqueza e sinceridade, mas ele é simpático. E esse sinal você vai guardar, porque ele vai ser muito simpático contigo. Ele vai ser alguém de uma beleza diferente e você vai ver nele qualidade que você sequer imaginou que um dia um homem poderia ter. Você vai ver nele também uma inteligência e uma vontade de lutar pela vida, de conquistar e de prosperar. E você verá que tem algo de incomum com ele e que basta se unir para poder produzirem, crescerem, prosperarem juntos. E vai ser tudo no tempo certo. Um pedido, um encontro e depois do encontro, algo formal. Eu vejo entrando no seu dedo um anel de compromisso, um anel de noivado, algo sério. Não é um brincalhão, um bobão, um aventureiro. É alguém compromissado com a vida, que não quer uma simples aventura. Ele quer algo sério. Pastor, mas é bom demais para mim. Por que você fala assim? Você não acredita que você tem direito de receber o melhor? Eu acredito, pastor, então busca nessa campanha, porque esse melhor vai chegar. E você que casou e busca por esse marido até hoje, busca por essa esposa até hoje, é nessa campanha que esse homem se converte de verdade. É nessa campanha que essa mulher se converte de verdade. E quem está atrapalhando vai sumir de vez. E só vai estar do seu lado quem for para somar e não para te fazer chorar. Se você crê e recebe, confirma com seu like, escreva amém. E se inscreva no canal, ativando todas as notificações no sininho. E dá glória a Deus, minha irmã. Porque Deus vai cumprir toda essa palavra na sua vida. Basta você crer, acreditar e buscar. Você recebe? Então, se você recebe, glorifica. Não deixe o momento triste fazer você desanimar nessa fase. É um momento que é necessário para um amadurecimento. Uma tomadura demais, pastor. Quem acha que está completo, Deus não enche. Nós sempre precisamos nos esvaziar para Ele nos completar diariamente. E eu sei que o seu esforço para ser feliz é muito grande. É uma busca intensa, é batalha travada. Mas é na busca contínua que Deus vai te fazer feliz, sim. Essa casa vai mudar, porque eu vejo uma casa, um lar de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Vai voltar ao eixo, ao normal, por causa da tua fé, por causa da tua busca, por causa do teu clamor. Deus vai fazer assim, mandar um anjo para tirar pessoas do lado, pessoas que não prestam do seu lado, porque você tem um coração tão puro que às vezes você não consegue enxergar invejoso, invejosa do lado. Mas você não precisa se preocupar, porque quem não presta, o Senhor vai tirar, mesmo você não identificando e não tendo coragem, porque você falou, Senhor, me livra de todo mal. E tem gente que não é bem para você, não vai fazer bem para você, só vai fazer mal. Então está na hora de deixar o Senhor agir. Está na hora de deixar Ele agir, porque quando Ele age, escuta o seu pastor, Ele não erra, Ele não falha. Às vezes você acha que é castigo de Deus, mas não é castigo nem punição. É o amor dele te dando proteção.
Daraçai de Kubeneca. Ovelha, tem gente duvidando da profecia do início da live. Mas eu vou provar para você, porque enquanto eu meditava na Bíblia, o Senhor me revelou esse homem. Me revelou esse varão. Laraço de Neca. Então prova, pastor. Vou provar para você. Você acredita que está na Bíblia, Gênesis 39. A Bíblia fala, ovelha, escuta o que eu vou te falar, no versículo 6, lá no finalzinho, um homem belo, simpático, chamado José. Quem é de Deus para a tua vida vai estar na mesma fé. Você pediu para Deus falar, Ele está falando. E eu estou falando com autoridade espiritual. Quem é de Deus para a sua vida vai estar na mesma fé. Não vai ser perfeito, não. Mas vai querer andar no mesmo caminho que você. E por isso, você precisa esperar um pouquinho mais quando Deus mandar você esperar. E você precisa avançar e não perder tempo quando Ele mandar você marchar. José era um homem belo e simpático. Era um homem cobiçado, mas era um homem íntegro e fiel. Daraçai, edecandarai. A esposa de Potifar, uma mulher com um espírito de adultério, de prostituição, tudo indica, cobiça José para chamá-lo para a cama, para se deitar com ele, se relacionar intimamente. Só que José não é homem que se deita com qualquer uma. José estava se guardando para a mulher dele. José estava preso, longe do pai, longe da mãe, longe de tudo e de todos. Poderia facilmente se seduzir, deitar na cama com ela e julgar todo o ministério, todo o chamado para o alto. Mas ele resistiu e não aceitou o convite maligno feito pela boca da esposa de Potifar. Porque quando ela vê José, um homem sábio, inteligente, bonito, belo, simpático, ovelha, com uma qualidade incrível, cristão, fiel a Deus, que não cometeu adultério com ela, ela iria adulterar. Ele não tinha ninguém, mas ele se guardava para a pessoa certa. Deixa eu falar um negócio aqui que Deus está me falando. Você que tem se guardado para a pessoa certa, e já faz um bom tempo, que às vezes não conversa com alguém, que não abraça alguém, ou que não beija alguém, ou que não tem um relacionamento como você queria no momento, Deus está aguardando alguém especial para te dar. Nessas campanhas, acredite no seu pastor, Deus vai te levar ao encontro da pessoa certa. Ele não vai decidir por você, Ele vai te levar ao encontro. E quando você vê alguém simpático, de uma beleza diferente, a beleza de José era diferente, era belo, mas uma beleza diferente. Ele encantava as pessoas mais pelo que ele tinha por dentro do que ele era por fora. Daraça, edecanda. Você está recebendo, minha filha? José atraía as pessoas, porque quem tem unção atrai. Atrai coisa boa e atrai coisa ruim também, tá? Mas a coisa ruim não entra se você não deixar. José não deixou, porque se ele coabitasse com ela, ovelha, a coisa ruim dela partiria para dentro dele, porque se tornaria uma só carne. Mas Deus escolheu aquele homem e deu a ele força de resistir ao pecado, ao erro e aquilo que não era aprovado pelos céus. Ele disse não. E o que você acha que aconteceu com ele? Foi honrado, pastor. Foi exaltado, pastor. Deus viu e abençoou ele. Não. É aí que você tem que ser mais crente. Quando você resiste ao pecado, quando você faz o certo. Quando você luta por algo, conquista e não vem um reconhecimento de ninguém. Pelo contrário, vem o oposto. A Bíblia diz, ovelha, que quando José é tentado por essa mulher, quando a mulher chama ele claramente para deitar-se com ela na cama, está no texto, no versículo 7. José, vamos para a cama. Ela falou isso para ele. Uma mulher chamou um homem para ir para a cama e ele disse não.
Uma mulher chamou um homem para ir para a cama. E ele disse não. Ele não quis. Ovelha, isso que eu vou falar aqui é muito forte. Isso que eu vou falar aqui vai mexer com você. Quando Potifar escolheu José para ser o dono de tudo que ele, da administração total da casa, não tinha dado a esposa para ele. Ele poderia entender que deu, porque o mau caráter faria isso. Faria isso. Escreva aqui glória a Deus 7 vezes, está muito forte. Eita glória, aleluia. Deus está dando manto aqui, tá? Deus, ó, eu até escrevi aqui uma... Ah, eu vou entregar, eu não vou segurar não. Potifar deu todo o controle da casa, mas não deu a esposa dele. José, quando escutou a mulher de Potifar, a esposa de Potifar, o chamando para a cama, de pronto, de imediato, sabe o que ele fala? Ele diz não. Alguém aqui vai receber um convite inadequado, ilícito, que vai te conduzir ao erro, ao pecado. Diga não. E para você saber que é Deus que fala contigo aqui, você já recebeu. Alguém aqui já recebeu. Diga não, pastor, eu errei. Se arrependa, volta atrás, reconsidera, refaça, aceita, assuma as consequências e se conserta. E você que está para tomar a decisão, não aceite o convite errado. Eu sei que tem alguém aqui na condição de José. Eu sei que tem. Se você quiser escrever nos comentários, você pode escrever. Se não quiser, não precisa. Essa palavra não chegou aqui por acaso. E você sabe disso. O prazer do momento pode ser bom, mas ele passa rápido. E depois, ovelha, traz um nojo, um arrependimento. E a vida desanda. A Bíblia ensina claramente: quem se une à prostituição dá fim às suas riquezas. Por isso que tem muito homem, ovelha. Alguns homens. Alguns. Que estão afundados em dívidas, não prosperam e cada vez mais tem um prejuízo. Porque trai a esposa, porque trai a companheira, porque não é fiel a Deus. José, o que passava na mente dele, eu arrisco em dizer, era: não vou cometer esse pecado contra o Senhor. Depois ele poderia até ter pensado nos sonhos dele, mas ele resistiu. E a mulher de Potifar era muito bonita. Pastor, como você sabe? Você não viu ela? Um comandante da guarda real, um homem com tamanha envergadura, poder e capital financeiro tão elevado, tinha uma mulher bonita, nova, uma mulher que era muito cobiçada. E se essa serva, se é que eu posso chamar assim, cobiçou José, provavelmente ela deve ter cobiçado os outros funcionários daquela casa. Aquela mulher não tinha caráter. Aquela mulher não prestava para nenhum dos dois. E José soube identificar isso. Ele não estava à venda e não iria se dar por vencido a uma situação que iria acabar definitivamente com ele. Mas mesmo assim, ele vai passar por algo que ele nunca esperou passar. José é um dos personagens que é levado ao extremo, que é levado ao fundo do poço, à prisão, a um deserto, a um vale, a um catatal de problemas, para você poder entender melhor, um conglomerado de problemas. A pressão psicológica em cima dele foi intensa, foi difícil. A Bíblia vai dizer no versículo 8, depois dele recusar o convite inadequado, o convite ilícito, recusa o convite errado. Deus está falando. Ele vai dizer: o meu dono, olha a humildade daquele homem. O meu dono, isso que ele está falando é José. O meu dono não precisa se preocupar com nada dessa casa. Ele explica para ela na intenção de contornar a situação para não expor o pecado dela, porque a tentativa já estava conduzindo ela ao erro. Ele não aceitou aquela tentativa dela.
E ele dizendo assim: pois eu estou aqui para administrar e não para tomar posse de você, não para possuir você. Sintetizando, e ele vai dizer: ele me pôs como responsável de tudo o que tem. Nesta casa mando tanto quanto ele. Ou seja, ele tinha até mais poder do que aquela mulher para mandar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele me pôs como responsável sobre tudo o que tem. Nesta casa mando tanto quanto ele. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Ê, homem de caráter! É esse que vai chegar para a sua vida. Alguém de caráter, que recusa o pecado, que não cede à tentação, que não trai, que não é infiel. Pastor, queria que meu marido fosse assim. Bota esse moço na campanha, faz o voto por ele, busca por ele. Essa é a promessa. Essa é a promessa, uma das promessas. Um homem de caráter belo, simpático, de caráter. É muito sonho para mim, pastor. Por quê? Por que é muito sonho para você? O fato de você ter experiências negativas demasiadamente não significa que não é possível chegar alguém bom para te abençoar. A questão é que muitas ovelhas se precipitam e tomam decisões de formas afoita. E depois doou o coração, deu a vida por alguém e se arrepende. Porque não soube esperar. Ainda dá tempo de mudar. E eu já vejo essa mudança. Mas você precisa aceitar ou não. Você aceita? É com você. O homem fiel está aqui, ovelha. Nessa campanha, ovelha. São dois homens fiéis que nós destacamos aqui. Isaac, que honra sempre Rebeca, e José, que honra sempre a Deus. José, aqui, não era casado. José aqui era um escravo. Era um prisioneiro, com uma capa de uma estrela que destacava ele entre os demais subalternos. Ele liderava. Ele não usurpou do poder e não traiu a confiança do seu dono. José não traiu a confiança do seu senhor. Potifar era o senhor dele. Potifar era o dono dele. Hoje em dia vivemos numa geração onde parece que a traição tem crescido cada vez mais. E não digo só a traição no relacionamento entre um casal. Traição no trabalho, traição em ministério, traição de liderança, traição de alianças, traição entre amizade, irmandade, família, traições entre irmãos, irmãs. Você nasceu para fazer a diferença. Você não é uma cópia de um modelo que deu errado. Você é a pessoa que vai fazer a diferença nesse lugar. Repito, você não é a cópia de um modelo frustrado que deu errado. Você é a mulher, você é o homem que vai fazer a diferença aí nessa casa, nesse lar, nesse lugar que o Senhor te plantou. José foi plantado na casa de Potifar. Ou você acha que Deus não estava no controle? Claro que estava. Isaac foi uma boa semente na terra de Gerar. José foi uma boa semente na casa de Potifar. E ele está mostrando para que veio, para ser fiel, para ser justo, para ser honesto, para ser um guerreiro. E mesmo assim, ovelha, ele vai passar por um episódio muito triste, que vai lançá-lo na direção, no processo, para ele viver o processo, para chegar no lugar mais alto, no topo da cadeia, onde Deus queria realmente honrá-lo. E a Bíblia diz, ovelha, aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. José fala de uma forma dócil, mansa, e não de uma forma arrogante. José não é um perigo para ela, não. José é alguém meigo, carinhoso, simpático, que sabe contornar uma situação. Aquela mulher é pervertida, tem um péssimo caráter. E ela parece que vai prejudicá-lo, não é? Não, mas ela vai lançá-lo no lugar para ele ser preparado para poder chegar na cadeira de governador.
Oh, Jesus, você não entendeu? Eu vou traduzir. Deus está preparando você para a cadeira mais alta, para o lugar melhor, para a bênção, para o gerar, para o rebote, para o 100 por 1. Deus está preparando você. Porque alguém entrando numa relação completamente ferida, acaba magoando quem Deus levantou para te curar. E você não vai ser essa pessoa, você vai ser alguém sã, curada, sarada, que vai entrar nessa relação para poder somar. E Deus está falando aqui, no versículo 10, todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Ovelha, quem escuta essa história acha que foi apenas uma vez, né? Não, não foi. José passou um bom período de tempo sendo tentado por ela. Por alguns dias, talvez meses, por muito tempo, José foi sendo tentado. O que ele fazia? Ele evitava os mesmos lugares que ela estava, porque a mansão, a casa era imensa. Então, se ele sabia que ela estava na copa, ele ia para a sala. Se ele sabia que ela estava na sala de topzinho, com aquela roupinha sensual, enquanto Potifar estava guerreando na batalha, ele se esquivava e ia para a varanda. Se ela fosse tomar banho na piscina, ele saía e ia se esconder em seus aposentos. Ele fugia do pecado. Alguém precisa falar isso para você? Porque tem gente que parece que bate na porta do pecado. E depois fala, né, não tem ar. Você tem que reagir, lutar. Eu sei que é difícil nesses momentos de solidão. Eu sei, eu entendo. E eu sei que é difícil nesse momento de casamento que não está de acordo como deveria, como você sonha. Mas você tem que reagir. Se essa pessoa que está no seu WhatsApp, e eu sei que tem uma pessoa no seu WhatsApp, é para alguém específico, que está te tentando, você vai lá todo dia, olha a foto. Para com isso. Para que cair? Porque você viu o seu marido, vou falar, ferindo você, sendo infiel contigo e te traindo também, porque você desconfia, porque você tem certeza. Você não é igual a ele. Seu CPF é diferente do dele. Seu formato é diferente do dele. Seu caráter é totalmente diferente do dele. Você pode escolher. Foi traição? A Bíblia te ampara a divorciar. Mas o que nós recomendamos? Busca e ora. Você corre perigo de vida? Não? Então busca e ora. Agora, se corre é diferente, vai denunciar. Vai na polícia, busca a justiça. Agora, se você não corre, busca, ora. Uma hora Deus dá a palavra final. Restaura o casamento ou não. Porque tem pessoas, ovelha, que não querem mudar mesmo, mas tem algumas que querem. E não tem oração que quebrante um coração, porque toda oração vai quebrantar um coração. Entendeu? Toda oração, reformulando, toda oração vai quebrantar um coração. E quando você faz um voto, você está fazendo algo mais intenso. Quando você busca continuamente, é mais intenso. Jejum é mais intenso. Cada vez que se aproxima mais de Deus, ovelha, mais você está perto da bênção. Todos os dias. Sabe o que Deus está falando para mim aqui? O anjo falou aqui no meu ouvido: Rodrigo, fala para aquela moça, daquele rapaz casado, que passa lá no trabalho e que de vez em quando manda mensagem, dando desculpa que é do trabalho, mas na verdade ele quer seduzir você. Cuidado, tá? Cuidado. Se você quiser contar aqui nos comentários, pode contar, ou depois quiser mandar lá pro WhatsApp, a missionária Alessandra vai te responder, minha filha. E se for você, varão, pastor Rodrigo vendo sua mensagem, eu vou te responder. Primeiro conselho, entra na campanha. Entra na campanha. Busca. Porque da carne, ovelha, se foge. Tem gente que quer enfrentar a carne. O que se enfrenta, pastor? O inimigo, o adversário. Sim, o inimigo, o adversário, você se enfrenta. Da carne se foge. Ovelha, deixa o like nesse vídeo. Deus está falando contigo. Deus está falando comigo. O Senhor está falando conosco aqui. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino e ative todas as notificações. Isso, ative todas as notificações e compartilhe essa live. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Coloque nos stories do Zap, do Face, do Insta. E Deus está falando aqui. E a Bíblia vai dizer, mesmo sendo José todos os dias tentado a ir para a cama com a mulher de Potifar, José não concordava e também a evitava.
de estar por perto dela. Lembra que eu falei? Que se ela estava na sala, ele ia para o quarto dele? Se ela estava no quarto dela e chamasse a ele, ele dava ordem para outra pessoa, que ele tinha autoridade para isso, e dava ordem a outro funcionário para ir atendê-lo? Ele estava fugindo, então ele está sendo tentado no lugar onde ele trabalha. Ele está sendo tentado na própria casa que ele vive. Cuidado, tá? Para não cair com essa pessoa da família. Eu estou falando para alguém específico, tá? Fica ligado no mistério. E não está sendo falado à toa, não. Você pode perceber que a live aqui é diferente. Glória a Deus por isso. Porque eu falo, se Deus impulsionar para falar, eu vou falar. Todos os dias. Aquela mulher perturbada, sem caráter, insistia nele. Sabe o que Deus está falando para mim aqui? Alguém que insiste em fazer o homem da sua vida cair, vai conhecer o chicote de Jeová. Vai conhecer a vara. Porque se a pessoa sabe que é casado e está insistindo para ele cair em adultério, vai conhecer o chicote. É só você botar esse moço em oração. É proteção. É proteção. José vivia a vida dele de forma excelente. Era um servo obediente. E fazia tudo que seu dono mandava. Potifar. E agora vem a mulher dele para perturbar tudo. Para estragar tudo. Só que no versículo 11, ovelha, escuta isso que isso é muito forte e profundo. A Bíblia diz, mais um dia. Como de costume, ele entrou na casa, José, para fazer o seu trabalho. E nenhum outro empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse, ovelha, eu vou te falar agora uma história paralela. Isso é só quem estuda que pode falar. E eu vou te falar com propriedade. Nessa mente que pensa, que ora e que Deus fala. Eu vou te contar uma tese, tá? Que você vai ver que é o mistério de Deus contigo. Quando a Bíblia diz que nenhum empregado estava ali, alguns historiadores e o pastor buscando informação vai entender que a mulher de Potifar fez com que todos os funcionários da casa saíssem de lá, porque José sempre estava atento. Mas nesse dia, ela armou uma cilada para ele. Mandou os funcionários irem embora e ali fez o lugar apropriado para se cometer um erro. Porque não tendo ninguém, quem iria contar para Potifar? Ninguém. Então ela deu a cartada final, porque ela queria aquele homem de qualquer jeito. Mas ele não caiu. Quem é de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, eu profetizo, não vai cair mais. Não vai cair. Não vai. Em adultério, não. Pastor, isso é muito difícil. Filha, nós temos que buscar, nós temos que ter fé. Nós temos que vigiar, nós temos que se policiar. Filha, para você também. Então, por não ter ninguém na casa, nenhum empregado estando ali, ela pega José de surpresa. Tudo indica que é pelas costas. Por quê? Porque a capa fica na mão dela. É somente estar na Bíblia que você consegue entender esses segredos. Que tem mensagens profundas. O que vai ficar na mão daquela mulher? A capa. O que causou inveja? Aleluia, isso é muito forte. Eu te falei que ia ser muito profundo. Glória a Deus. Dê 7 glória a Deus aqui nos comentários. Vai. Quem vai ser a primeira ovelha a dar glória? Glória a Deus. O que causou inveja no coração dos irmãos de José? A túnica, a capa de manga longa. O que os irmãos roubaram de José quando jogaram ele no fundo do poço? A capa. Aquela capa não servia nos ombros dos irmãos. Por isso também, creio que eles pegam a capa, matam um cabrito, um animal e mancham com sangue para tirar o valor dela. Só que aquela capa não encaixa neles, porque foi feita para o corpo de José. A bênção foi feita para o seu corpo, para você, para a sua vida. Não vai se encaixar em ninguém. Fica calma, irmã. Fica calma, irmã. O que vai ficar na mão dessa adúltera, a esposa de Potifar? A capa de um escravo com uma estrela de liderança.
que brilha. Mais uma vez a capa que se destacava parece que vai ser o pivô de tudo, mas não era o pivô de tudo. Era o que honrava José, porque quando a honra chega até você, olhares contrários também se aproximam. Inveja chega. Por isso que a campanha é de suma importância para trazer proteção para a tua vida. José, quando vê que a mulher o agarra, preste atenção nisso. Quando ele vê que a mulher agarra ele pela capa, vai dizer, vamos para a cama. A mulher está no cangote dele, respirando, já viu mulher para seduzir, né? Abraça ele, aquele perfume, né? Aquele corpo dela no corpo dele. Sabe o que José faz? Vamos para a cama. Ele escapole. E o que fica na mão da mulher? A calça? Não, a capa. E há quem diga que aquela capa também tinha uma manga longa. E ela segura pela manga. E fica a capa na mão dela. E ela vai se sentir humilhada. Ela vai se sentir desprezada por um homem. E ela vai receber o que nunca tinha recebido antes. Um não. Porque ela achava que podia ter todo o homem que ela queria. Não. O teu homem não. Um homem sábio, simpático, chamado José, não. Pega que é forte, ovelha. Bota esse moço na campanha. Ei, bota esse marido na campanha. Bota o futuro. Homem de Deus, esposa de Deus, mulher de Deus na sua vida, marido de Deus na sua vida. Bota na campanha. Faz o voto, bota. Um conselho do seu pastor. E olha o que diz o texto. Vamos para a cama. Ele escapa e corre. José não anda, José corre. Corre para fora. Porque ali dentro era o lugar apropriado para o erro. Então ele vai até o lado de fora. Porque ali ele podia respirar e pessoas iriam olhar. Ele saiu do oculto e foi à luz do dia, porque a luz revela a verdade. Só que a capa fica na mão dela. E a capa na vida de José, ovelha, vai ser algo que vai marcar a história dele em todas as fases. Porque José recebe... Eu vou antecipar um pouquinho no final da mensagem para você. Você gosta quando eu faço isso, não gosta? Fala para o seu pastor, sim ou não? Final da mensagem da campanha. José teve uma capa quando era enquanto filho de Jacó, porque até aqui Jacó achou que ele tinha morrido. Depois José teve uma capa na casa de Potifar. José vai ser preso. Ele vai ter uma capa, sabia? Porque ele vai ser o chefe dos presos. Capa de liderança, de novo, com uma estrela. Depois, ovelha, José, passar um bom período de tempo na prisão, ele vai ser governador. Aí ele vai ter outra capa, que é superior a todas as outras. Mas não vai ser superior à capa da unção que ele recebeu no início de tudo, dado pelo Pai, porque o Pai dá a capa para quem ele quer. E uma vez o Pai dando a capa para você, até o rei, a pessoa mais poderosa desse mundo, tem que botar a capa para você vestir. Porque a primeira no mundo espiritual foi dada. Essa campanha vai trazer a capa para alguém que tem chamado aqui. Ei, Jesus, que mistério forte. Ovelha, glória a Deus, você não escuta isso em qualquer lugar não, tá? Grava no seu coração essas palavras proféticas. Grava no seu coração e faça de acordo com o que Deus está falando, ensinando e te mostrando. Os conselhos de Deus são preciosos. Jesus falou que não se dá pérola aos porcos. Então, se você está aqui recebendo, você é uma pessoa queridíssima por Deus, amada por Deus. Não desperdice. Por isso que eu falo, assista a live pelo menos 2 vezes e vá anotando, vai gravando. Se você não consegue gravar tudo, porque realmente é difícil, nem todos têm uma memória para gravar tudo, vá anotando. José escapou, mas algo ficou na mão daquela mulher. A capa fica na mão dela. E a Bíblia diz no versículo 13, olha o número, 13, quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa. Já que ela viu que não era dele, ela pensou, se não é meu, não vai ser mais de mais ninguém. Ela arma, ela faz um trabalho para fazer ele ser expulso daquele lugar.
Aí tem pessoas que acham que trabalhos feitos não têm efeito contrário, não tem para quem não se protege. Uma das formas de se proteger é a campanha. Quando eu boto o nome no azeite aqui, ovelha, eu oro a Deus e eu sinto direção. Nada é obrigado aqui. É uma direção. Se você crê que Deus usa o pastor, amém. Aquela mulher chama os empregados primeiro. Os empregados que ela chama são os mesmos que ela mandou sair. Porque estava tudo maquinado. Estava tudo tramado. Os empregados não vendo, não olhando, não haveria testemunho. Então o que ela falava iria ter mais peso. E o que vai acontecer? Ela vai dizer, sendo escandalosa: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto. Você acha que José estava no quarto dela? Não. José estava trabalhando na casa. Ela começa a mentir porque ela acha que tem uma prova na mão. Entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei mais alto que pude. Ela tinha gritado? Não, agora ela está fazendo um escândalo. Olha como é que ela vai mentindo para construir um álibi para proteger ela do erro que ela mesma cavou. Não se cava erro, ovelha, se cava poço. Você não está pedindo para Deus falar? Não se cava erro, se cava poço. Logo que comecei a gritar bem alto, aquela mulher adúltera gritando, ele fugiu deixando a sua capa no meu quarto. Mas, ovelha, tem uma tese, é tese minha, que quando José corre, ela segura a capa, ela rasga. E se ela rasga é porque alguém segurou. Se houvesse perícia, se houvesse sim uma busca minuciosa, meticulosa, iriam descobrir que José era inocente. Mas Deus permitiu que ele fosse rotulado como culpado para poder ser preso. Por quê? Porque o propósito na vida dele era muito maior do que aquela prisão. Meu Deus. Era muito maior do que qualquer prisão. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que isso que você passa, do que isso que você enfrenta, do que essa pessoa que só te dá dor de cabeça e tristeza por enquanto. E a Bíblia diz, ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Primeiro ela convence os empregados, para os empregados corroborarem com ela na hora da denúncia. Tudo arquitetado, tudo planejado para poder destruir a vida de um homem de Deus. Mas Deus é justiça, meu irmão. Deus é a justiça e não falha. Eu vejo anjos aqui, dizendo para mim, falar para você, que Ele vai fazer justiça dos céus nesses que se acham juízes ou que julgaram sua causa de forma errada. Deus vai fazer justiça na vida do juiz injusto, na vida daqueles que se acham juízes, na vida daqueles que julgam causas e pessoas. Deus fará juízo, justiça na terra. Ovelha, depois disso tudo, José está preocupado. E sabe o que ele faz? Ele ora. Porque ele percebe que tem algo estranho, mas dentro dele existe uma esperança. Eu fiz o certo. Eu não toquei nela. Porque até então José não tinha se dado conta da capa, porque ele saiu correndo. Mas aquela mulher tinha algo na mão contra ele. Sabe essa pessoa que tem algo na mão contra você? Vai quebrar literalmente a cara. Vai se frustrar na tentativa de te prejudicar. E que live forte, Jesus. Tem alguém que acha que tem algo na mão contra você. Tem um trunfo na manga contra você, né? Não tem não. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. José vai para o quarto e ora e agradece: Senhor, obrigado, porque eu tive força para resistir. Mas ele mal sabe
que tudo que ele tentou fazer de errado será imputado a ele como culpa. Mas um homem de Deus separado para fazer a diferença naquele lugar iria ser também preparado para suportar aquela injustiça, agressões, porque ele vai apanhar, e depois a prisão mais profunda num calabouço, num fundo de poço. Você sabia que a prisão de José foi no fundo de um poço, numa caverna subterrânea, num lugar inóspito? Sim, não era uma suíte, uma mansão, não. Era um lugar tenebroso, terrível e completamente asqueroso. Ele vai ser julgado lá, debaixo de muita pancada. Ele vai apanhar muito. Ele vai sentir dor no corpo. Ele vai, por um momento, perder o ar. Ele vai levar soco, tapa, chute. Vai levar chicotada, vai levar uma série, vai sentir no corpo a dor de uma série brutalidade, agressões. Mas ele vai resistir, vai suportar. Eu sei que tem sido difícil, mas você tem que suportar esse momento, porque isso que você passa é passageiro, é transitório. Essa campanha do Rehobote vai fazer você viver o 100 por 1. E Deus está explicando que essa fase estranha, complexa, injusta, traição, injustiça, é um processo preparando você para aprovar você para a cadeira mais alta. Ovelha, quando José supera tudo isso, todos têm que se ajoelhar diante dele, menos Faraó. Porque o jogo vira. Porque o jogo vira. E o jogo vai virar. O jogo vai virar. No nome do Senhor Jesus. Jeová vai te abençoar. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou abençoar você de novo. Ora com seu pastor. Isso, ora comigo agora. Ora conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra revelada, pelas visões, profecias, revelações, por essa mensagem profética. No nome do Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego esse homem e essa mulher que está orando e essa pessoa que também é representada aqui. Pai, coloque em tuas mãos também cada ovelha. E Deus, que coisa linda que o Senhor está mostrando aqui. Tem anjos e eu vejo algemas sendo cortadas. Laço. Deus está cortando alguém da vida da pessoa que você ama para fazer esse erro acabar, esse pecado parar. E Deus fala que uma pessoa que aqui está sendo tocada no profundo, no íntimo, e vai mudar de comportamento contigo, e vai ser uma pessoa mais amigo, mais simpático. E você vai enxergar uma beleza linda naquele coração que antes só te feria. Deus muda o jogo, reverte a situação para te honrar. Em nome de Jesus, que cada um que aqui está viva 100 vezes mais bênçãos, 100 vezes mais saúde, 100 vezes mais vitória na vida financeira e 100 vezes mais amor nessa relação, nessa casa, nesse casamento. Eu abençoo a sua vida, sua casa e toda a tua família, orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Diga amém e graças a Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar, escreva glória a Deus. Beba da água consagrada. Eu vou entregar a última revelação e eu vou encerrar essa live. Escreva aqui nos comentários. 1 Crônicas 29, versículo 9. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente. Ovelha, tem muita gente que não sabe o que é felicidade porque não contribui. Quando a Bíblia diz que o povo se alegrou, explica o porquê. Porque contribuíram voluntariamente, porque ofertaram voluntariamente, porque fizeram um voto
de forma espontânea. Então eles vão despertar dentro de si uma grande alegria, uma grande felicidade. E sabe o que acontece? Eles passam a ser mais alegres, mais simpáticos e muito mais felizes do que antes. Porque quando a Bíblia diz o povo se alegrou porque contribuiu voluntariamente, é porque está dizendo a Bíblia que a oferta, o voto, tem o poder de trazer a alegria para a nossa vida também. No nome de Jesus. Escuta o seu pastor. Preste atenção. Essa campanha, ovelha, vai acabar amanhã à noite. Não deixe de participar. Nós fazemos essa campanha uma vez por ano. E eu tenho certeza que Deus vai honrar o seu voto. Pastor, qual o valor sugerido da campanha do 100 por 1 do Rehobote? O valor da oferta sugerida é de R$100, onde você vai enviar o seu nome completo e o nome completo de mais alguém que se sentir no coração. E eu vou pegar os dois nomes e vou colocar aqui, ó, dentro do azeite consagrado. Pastor, eu não consigo fazer o voto hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, mas eu consigo fazer no dia tal. Posso fazer? Pode. Pode fazer. Quando você enviar os dois nomes, você diz o dia que você vai fazer, que eu vou colocar no papel os dois nomes com o dia aqui dentro do azeite consagrado. Amém? Glória a Deus. Ovelha, tudo que Deus falou nessa live aqui vai acontecer. José é homem de voto. É homem fiel a Deus no santo dízimo. Porque, para quem estuda, você vai ver que José, mesmo sendo escravo, continuou sendo fiel a Deus. Sim. Nos dízimos, nas ofertas, no caráter, na personalidade. Amém? E eu sei que você é uma pessoa honesta, correta. Pastor, eu quero honrar a Deus com o meu santo dízimo, na Luz para as Nações, no nosso ministério aqui. Como eu faço? Os mesmos dados bancários, tanto para o voto, oferta ou o santo dízimo. Você vai ver aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube o Pix CNPJ ou o Pix celular. Se você não tiver o Pix, tem a Caixa Econômica Federal ou na Lotérica, Banco do Brasil, Banco Bradesco ou Banco Itaú. Amém? Depois que você tiver o comprovante da transferência ou do depósito, você envia para mim, para o meu WhatsApp, que está fixado também na descrição do vídeo, e está aqui em destaque em azul aqui no YouTube. Tá? Para quem está assistindo no Face, fica sempre acima do vídeo. No YouTube fica sempre aqui embaixo e fixado na tela aqui em azul. Tá bom? Seu pastor te ama, tá? Pode ter certeza, filho. Esse voto vai mudar a sua vida. Essa campanha vai mudar a tua história. Você precisa crer, você precisa acreditar, tá, meu filho? Acredite. Esse é o primeiro passo que você precisa dar. É a primeira atitude que você precisa exercer. Fé se exerce. E não se diz que tem. Se exerce. Mostrando a Deus. Não as pessoas, mas a Deus. E Deus vai receber o seu voto e vai multiplicar por 100, porque essa é a campanha do Rehobote do 100 por 1. Amém? Obrigado a todos que deixaram o like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não ativou todas as notificações no sininho, ative. E se você não compartilhou esse vídeo, copie o link e compartilha pelo menos para 7 amigas, 7 amigos, 7 grupos e bota nos stories do seu WhatsApp, do seu Facebook e do seu Instagram. Vamos ganhar almas para Jesus. Amém? Seu pastor te ama, tá? Um beijo no teu coração, um forte abraço. Nós vamos pro WhatsApp agora e depois nós voltamos às 2 da tarde com a profecia de 1 minuto e à noite a partir das 20 horas. Deus abençoe 100 vezes mais bênção na sua vida, em nome de Jesus. Volta à live, assista do início para você receber a bênção completa dessa manhã. E eu recomendo que você sempre assista cada vídeo aqui do canal, pelo menos 2 vezes cada vídeo. Deus abençoe, fique na paz.